E aí galera, tudo bem? Eu sou o Evaldo Filho, e aqui é o canal Virtual Show e estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo para vocês. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. Never fall in love again. Boa noite. Banda 0 Hora. O nosso programa hoje vai abordar um tema instigante: psicopatas e serial killers. Na tela estamos mostrando alguns dos maiores assassinos seriais de todos os tempos. Para começar a abordar este assunto, receberemos o especialista em psiquiatria, Dr. Renato Silva. Boa noite, Dr. Renato. Qual a diferença entre psicopatas e sociopatas e como identificá-los? O que você tem na psicopatia, na verdade o termo que você teria para isso é transtorno de personalidade antissocial. É isso que está ali oficialmente no diagnóstico, né? Mas resumindo, o que seria um psicopata? É alguém incapaz de empatia pelo outro. A partir disso daí você vai deduzir todas as outras questões. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro. Essa é uma capacidade humana super importante. Se eu sou incapaz de me colocar no lugar do outro, eu começo a objetificar o outro. As outras pessoas nada mais são do que meios para eu conseguir algo, né? Então eu vejo alguém, eu falo, nossa, como que eu posso usar essa pessoa para conseguir o meu meio, o meu objetivo final, né? Então a pessoa não sente amor verdadeiro, ela só sente posse pelo outro, né? Ela não tem remorso ou culpa. Do mesmo jeito que você não tem remorso, você jogar uma caneta na parede, né? Você não vai ficar, nossa, coitado da caneta, né? O psicopata faz isso com o ser humano. Objetifica o outro ser humano e não tem culpa, não sente remorso pelas outras questões. Você tem vários aí. Pessoas que são psicopatas e estão no Congresso Nacional ou são CEOs de empresa, né? Você tem vários estudos mostrando que as pessoas que chegam nos cargos mais altos da escala corporativa tem alto grau de sociopatia, né? Por quê? Porque provavelmente isso se torna uma vantagem naquele ambiente. Você não tem empatia, passar a perna no outro, de alguma maneira ou outra, né? Esse daí é totalmente sem empatia. Você tem muito sociopata com grande sucesso na política, né? A gente já viu alguns, na verdade, né? Que você pode desconfiar ou não. E aí tem uma ilusão de que psicopatas são serial killers ou violentos. Não, isso aí são mais os psicopatas mais burros mesmo, né? E dependendo da inteligência dele. O cara pode virar, talvez, um bandido burro, violento, que é preso, né? Mas resumindo, o que seria um psicopata? É alguém incapaz de empatia pelo outro. A partir disso daí você vai deduzir todas as outras questões. Obrigado, Dr. Renato. Boa noite. Receberemos agora o Dr. Spencer Reid, personagem do seriado Criminal Minds. Fale aí, Dr. Reid. Okay, let's take a moment now to discuss the difference between a trigger and a stressor. A trigger is a sensory event experienced by an offender that precipitates subsequent behavior, whereas a stressor is a longer-term pattern of behavior or circumstances which push a person into behaving differently than they normally would. Conte uma história de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer was once pulled over by police officers for driving over the center line. He had a garbage bag full of body parts in the back seat of his car, but he was so calm and so self-assured that he convinced the officers not to look in the bag. He then went on to kill at least 15 more people. Obrigado, Dr. Reid. Boa noite. Agora, ouviremos mais dois personagens de Criminal Minds. Os agentes especialistas em comportamento,
Aaron Hutcher e David Ross. O que faz Criminal Minds ser um seriado diferente? You know, it's a crime drama. It deals, so you have all the suspense of that. But the thing that differentiates it from a lot of the other shows, I mean, even throughout history somewhat, is that we're dealing not just with evidence and action and criminals, the crime itself, but the psychological aspects of that. In other words, what were they thinking, in essence? And our universal appeal in terms of international and everything else is that everybody can relate to that, like, what's going on in the head of somebody who does this kind of horrific stuff. And what caused this person's life to take that turn? Because, you know, we all start out kind of with the same somewhat blank slate, and what happened in this person's life to make that particular turn happen, and what made this person capable of doing some of the, you know, unspeakable things that we see. Foi um grande prazer recebê-los aqui. Boa noite. Robert John Mausley, o Cannibal Killer, inspirou um personagem que é o mais famoso psicopata da história do cinema, Hannibal. Neste momento, receberemos sob custódia especial o psiquiatra forense Dr. Hannibal Lecter. Boa noite, Dr. Lecter. Good evening. Com o seu vasto conhecimento da mente e do transtorno de personalidade antissocial, pode explicar o perfil de um sociopata? Look for severe childhood disturbances associated with violence. Oh no, he was made one through years of systematic abuse. Sabemos que na Segunda Guerra o senhor e sua irmã pequena sofreram abusos. Seria compatível com o seu histórico de infância? A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Would you ever say to me, stop? Boa noite, Dr. Lecter. Good evening. Nos anos 90, no Brasil, tivemos um dos maiores assassinos em série, Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque ou motoboy assassino. Pedaços de corpos eram vítimas do maníaco do parque, que tinham sido estupradas, mortas e enterradas nesse local por ele. O papo convincente que conquistava e atraía as mulheres. Logo depois, uma sentença de morte. Poucas conseguiram escapar. Quem vê Francisco de Assis Pereira, de olhar calmo, voz baixa, pode até acreditar. Um discurso que parece até atuação. Logo depois de confessar o crime, Francisco de Assis Pereira disse que tudo começava pela manhã, quando ele acordava com desejo que ultrapassava os limites do abuso e da morte, e chegava ao ponto de devorar a carne das vítimas. Receberemos agora o narrador Antônio Bocco, do canal Fatos Responde. Boa noite, Antônio. A história de Jeffrey Dahmer. On the night of July 22nd, 1991, Milwaukee police finally discovered the horrendous secrets that Jeffrey Dahmer's human heads and a heart wrapped and bagged in the freezer. I had this reoccurring fantasy of meeting a hitchhiker on the road and of taking him hostage and doing what I wanted with him. Why would Dahmer have, as he put it, created his own Holocaust? It would be comforting to point to an abusive childhood, an early life filled with hatred or horror, but his was filled with love. Jeff was the most beautiful, darling,
sweetest baby, the nicest young boy. There just were no real signs when he was growing up. Imagine your child grows up to be a murderer. Would you still love him? Would the guilt and sense of responsibility be overwhelming? Jeffrey Dahmer's parents have struggled mightily to understand what might have gone wrong with their child. But his search may be in vain, because even the experts and profilers who've studied serial killers are baffled by why they do it. Maybe all we can do is what Lionel Dahmer did: look back and try to see what went wrong. As a young child at the beach with his parents, Jeffrey Dahmer discovered a dead crab. He examined it with a child's curiosity, but later the curiosity grew into something unthinkable. All I know is that I wanted to see what the insides of these animals looked like. It was a compulsion. Became a compulsion. Jeffrey Dahmer got bigger, and so did his compulsion to look at the insides of living things. He began to kill them, satisfying powerful urges that he didn't understand. Of it. And I just started branching out. Dogs, cats. I suppose it could have turned into a normal hobby like taxidermy, but it didn't. It veered off into this. I don't know, it became a compulsion, and it switched from animals to humans. I still don't understand it. As Jeffrey Dahmer entered adolescence, his secrets multiplied. He began to feel attracted to other young men. But Jeffrey knew he was gay. Started having obsessive thoughts of violence intermingled with sex. And the killing began. I was 18 years old, driving home. I saw this hitchhiker about a mile from my house. I turned around, picked him up, and that's when the nightmare became a reality. It just seemed so bizarre to me that this obsession that I had been thinking about and wanting, just all the parts are there, and they make it possible to make it happen. Just at the time when it could happen, when there's nobody at the house for 2 weeks. Unlike other serial killers who seem to actually derive satisfaction from the killing, Jeffrey Dahmer says he did not. His motivation, his objective was sexual. He wanted to create a sexual slave that he could totally control. And to that end, he performed the most horrific of experiments on his victims, literally drilling holes in their head. I tried to create living zombies with uric acid in the drill, but it never worked. No, the killing wasn't the objective. I just wanted to have the person under my complete control to do with as I wanted. He sometimes ate his victims, an idea abhorrent to anyone with even vaguely human sensibilities, and this is something Dahmer seemed to know better than anyone. At his sentencing, he read a statement of apology for his crimes. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. I know how much harm I have caused. I know I will be in prison for the rest of my life. The rest of Jeffrey Dahmer's life would last less than 2 years. In November of 1994, a fellow inmate of Dahmer's beat him to death. Antônio, foi perfeita a sua narração. Obrigado. Boa noite. Então vamos conhecer outros assassinos em série.
Prisão Estadual da Flórida, 24 de janeiro de 1989. Após mais de uma década de negações, e a poucos instantes de sua execução, Ted Bundy confessa ter cometido 30 homicídios. Foi um rastro de morte que durou muitos anos e se estendeu do estado de Washington até a Flórida. E, no entanto, lá estava ele, se esgueirando por Seattle, no seu Volkswagen com o assento removido para que ele pudesse transportar corpos. Ele era um psicopata. Assassinos em série se parecem com qualquer um de nós, portanto, se parecem com todos nós. Existem aqueles indivíduos que podem usar máscara o tempo todo. A gente nunca pode ver através dessa máscara até que eles queiram que a gente veja. E geralmente é quando você se torna uma vítima. Talvez um exemplo ainda mais chocante de como hábeis assassinos em série podem se esconder à vista de todos pode ser encontrado examinando o caso de um homem que todos pensavam ser um veterano altruísta, até que descobriram o que ele estava escondendo dentro da casa dele. Quando abriram a porta da casa, a primeira coisa foi que sentiram um mau cheiro horrível. Eles subiram para o 3º andar e o oficial líder viu os cadáveres. Os corpos estavam tão decompostos que ele não conseguia nem reconhecê-los como figuras humanas. No total, os investigadores recuperaram os corpos de 11 mulheres, sufocadas até a morte pelo homem que viria a ser conhecido como Estrangulador de Cleveland. Sowell cometeu esses assassinatos em apenas 2 anos. Tudo sem sair de sua cidade natal e sem levantar suspeitas na comunidade. Anthony Sowell foi produto de um lar desfeito. Ele foi criado pela mãe e a avó numa casa grande no leste de Cleveland. 14 pessoas moravam na casa. A mãe dele abusava fisicamente das crianças. Os alvos favoritos dela eram as sobrinhas de Anthony Sowell. Ela as deixava nuas, amarrava a um corrimão e então as chicoteava até sangrarem. Desde cedo, ele associava sexo à violência. Como adulto, chicotear mulheres nuas foi exatamente o padrão que ele recriou. I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. That's true. And it's real. It's true. The person to blame is sitting right across from you. That's the only person. Not parents, not society, not pornography. I mean, those are just excuses. What do you think about what he said about pornography? Pornography? I've been looking at it all my life and it hasn't affected me anything. Este foi o profeta do Helter Skelter. Depois de tanta maldade, vamos encerrar com boa música para acalmar nossas mentes. Boa noite. E aí, gostaram? Se gostaram, e não deixem de se inscrever no canal. Então, fiquem em paz e tchau.